Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Renata e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma ideia do senso comum que muitas pessoas têm sobre língua e sobre idiomas, que é por que brasileiros não sabem gramática e não sabem falar português? Quando a gente fala em saber gramática, do que a gente está falando? Bom, existem duas possibilidades básicas aí. A primeira é ter o conhecimento metalinguístico sobre a gramática. Meu Deus, Renato, o que isso significa? Significa que eu olho uma frase e eu consigo ver, isso aqui é um advérbio, isso aqui é um substantivo, isso aqui é o meu verbo, que é um verbo transitivo direto. Então, eu sei reconhecer os fatores daquela frase, daquela oração, e, enfim, eu sei o que significa ser um verbo, ser um advérbio, ser uma conjunção. Eu tenho esses conhecimentos metalinguísticos sobre a própria língua, beleza? Tudo bem, mas qual é a outra forma de eu saber gramática? Eu sei naturalmente formar frases usando advérbios, usando adjetivos, por mais que eu nunca tenha ouvido falar nesses conceitos. Uma criança, ali quando ela tem, sei lá, uns 6 anos, ela sabe formar as frases direitinho, a gente consegue entender o que uma criança fala, mesmo sem ela ter esses conhecimentos metalinguísticos. Ela não sabe, eu vou usar um advérbio aqui. E mesmo a gente, mesmo quando a gente já sabe, a gente não pensa, nossa, eu preciso colocar um advérbio aqui nessa frase. É natural. O que isso significa? Significa que quando nós somos falantes nativos, fluentes de uma língua, a gente tem uma gramática internalizada, ou seja, a gente forma as frases na língua de uma maneira muito natural. A gente não precisa estar pensando, isso aqui é um advérbio, isso aqui é substantivo. A gente sabe usar. Então, praticamente todos os brasileiros têm esse conhecimento gramatical. Mas por que a gente continua falando que brasileiro não sabe gramática ou que brasileiro não sabe falar português? Se a gente pega um estadunidense, a pessoa que foi alfabetizada em inglês, a gente pergunta pra ela se ela entende o que é um verbo, o que é um substantivo, um adjetivo, antes de dizer que ela sabe falar inglês, ou a gente simplesmente pressupõe, a gente entende que se ela tá falando inglês, ela sabe falar inglês. Meio óbvio, né? Mas nem tanto. Muito provavelmente ela também não saiba o que é um substantivo, um noun, e mesmo assim a gente nunca vai olhar pra ela e dizer que ela não sabe inglês. Quando a gente aprende um outro idioma, se eu, por exemplo, aprendi inglês, eu preciso ter esses conhecimentos, preciso saber reconhecer o que é um advérbio, um substantivo, tudo isso para alguém validar o meu conhecimento de inglês. Então, se a gente não questiona uma pessoa que aprendeu como segunda língua um inglês, um francês, um espanhol, mesmo que ela não saiba esses conceitos metalinguísticos, por que a gente questiona o nosso próprio conhecimento na nossa própria língua sobre isso? Eu acredito que as dificuldades que a gente tem com a nossa língua estão muito mais relacionadas à escrita do que à fala, porque a escrita ela é um código que precisa ser aprendido. Então a vírgula, por exemplo, não existe na nossa fala, então a gente precisa aprender, depois de já estar há anos entendendo a fala do português, como que funciona essa vírgula. Como é que funciona uma crase, que não existe também a diferenciação na nossa linguagem oral. Então, muitas vezes esse não saber português ou não saber falar português, que as pessoas falam por aí, tá muito relacionado à escrita, mas não tem nada a ver. É uma outra coisa pra gente analisar. Então, vamos ter um carinho pra olhar pra nossa própria fluência na nossa língua e como a gente aprendeu ela de uma maneira natural e como a gente consegue se comunicar aí o tempo inteiro através dela. Será que eu não sei português só porque eu não sei reconhecer uma oração subordinada, substantiva, adjetiva? Será que é assim?